Bom dia! Seguindo o nosso estudo, agora falaremos sobre a regra de 3 composta, resolvendo esse exemplo. Admita que 10 operários, trabalhando 6 horas por dia, demoram 4 meses para construir uma casa. Quantos operários seriam necessários para se construir a mesma casa em 5 meses, trabalhando 8 horas por dia? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é sintetizar as informações. Então, nós temos o seguinte: como são 10 operários, vou colocar aqui o número 10, trabalhando 6 horas por dia, demoram 4 meses para construir uma casa. Então, o tempo é 4 meses. Seguindo as informações, nós temos aqui quantos operários, então nós temos uma incógnita, vou colocar X no número de operários, são necessários para se construir a mesma casa em 5 meses, então vou colocar 5 meses, trabalhando 8 horas por dia. Então, nosso objetivo aqui é calcular o valor de X. O primeiro passo seria selecionar a coluna que tem a incógnita. Então, é essa coluna aqui. Aqui eu posso colocar uma setinha como referência, tanto como sentido para cima ou para baixo. A gente que escolhe. Eu vou colocar com sentido para baixo. Aqui nós temos que comparar a primeira coluna que tem incógnita X com as outras duas. Inicialmente faremos a primeira com a segunda e depois a primeira com a terceira. Nesse primeiro caso, vamos manter a terceira coluna como se fosse constante. E nos importa só o número de operários e as horas por dia trabalhadas, porque o número de meses é como se fosse o mesmo. Fazemos a seguinte pergunta: se 10 operários trabalhando 6 horas por dia conseguem construir uma casa, e se eles trabalharem 8 horas por dia, serão necessários mais operários ou menos operários? Então, observe que se você aumentar aqui o número de horas por dia, você vai precisar de menos operário. Então, é inversamente proporcional. Sabendo que essas duas colunas são inversas, e a primeira já está para baixo, a segunda seta deve ser invertida, é o inverso da primeira. No segundo momento, nós temos que verificar a relação entre a primeira e a terceira coluna. E a segunda coluna fica como sendo constante. Se 10 operários conseguem construir uma casa em 4 meses, se essa mesma casa, o tempo for aumentado para 5 meses para a construção dela, você vai precisar de mais operários ou menos operários. Então, aqui aumentou o tempo de 4 para 5 e aqui vai diminuir o número de operários. Então, também é inversamente proporcional. O que nós temos agora é um problema em que eu preciso determinar a incógnita X e observo que existem duas setas com sentido único aqui para cima e uma seta com sentido para baixo. Dando seguimento aqui, nós temos que ver o seguinte: as setas devem estar no mesmo sentido. Então, tanto faz você inverter essa primeira seta, para ela ficar no sentido das outras duas, ou inverter as outras duas para ficar no sentido da primeira, e aí a gente pode aplicar o processo que aprenderemos agora. Eu vou escolher inverter a primeira seta. E aí os números que estão aqui ao lado vão juntos. Então, eu vou ter na primeira coluna X e 10, inverti a seta, inverti os números. Aqui continua 6 e 8. E na terceira continua 4 e 5. A partir do momento que as setas têm o mesmo sentido, eu vou montar uma proporção da seguinte maneira. No primeiro membro eu coloco a coluna, uma razão que envolve a primeira coluna, que é a coluna que tem o X. Então vai ser X sobre 10. Aqui nós vamos colocar no segundo membro o produto dessas duas razões aqui. A primeira é 6 por 8 e a segunda é 4 dividido por 5. Então, nós podemos fazer o seguinte. No primeiro membro eu vou repetir, x sobre 10. No segundo fazemos 6 vezes 4 é 24 e 5 vezes 8, 40. Obviamente, aqui nós temos que multiplicar cruzado. Vai ficar 40x é igual a 24 vezes 10, que é 240. X vai dar quantos? 240 dividido por 40,
que quem está multiplicando passa dividindo, e isso vai me dar o resultado. Como 6 vezes 4 é 24, então aqui vai dar 6. Podemos simplificar isso aqui, 24 dividido por 4 vai dar 6. Ou seja, x é igual a 6, portanto, nós vamos precisar de 6 operários. Tudo bem?